Hoje iremos falar sobre a primeira parte dos parâmetros curriculares nacionais. O objetivo do ensino de ciências é fazer com que o aluno possa observar um fenômeno e, a partir dele, buscar a solução de problemas. E isso acontece por meio do método científico, que é nada mais, nada menos do que uma sequência de etapas que são pré-estabelecidas. Foi por volta dos anos 80 que algumas pesquisas acadêmicas investigou os fenômenos naturais que ocorriam e a sua relação com os conceitos científicos e que foram norteadas por ideias piagetianas. As ciências são importantes para a formação de um indivíduo, já que ela possibilita o entendimento de mundo, o desenvolvimento de valores pessoais e sociais, além de facilitar a compreensão acerca dos mais variados assuntos. Estamos cercados por produtos e tecnologias que são advindas das ciências. Porém, a maioria dos consumidores pouco sabem sobre a criação e desenvolvimento desses produtos. A falta de desinformação, que poderia facilmente ser amenizada com o ensino de ciências, gera muitos indivíduos alienados e que acabam se subordinando a informações rasas e nem sempre verdadeiras. A ciência tem por característica principal compreender as transformações do ambiente e explicar como ocorrem os fenômenos naturais. Com o passar dos anos, a ciência passou por diversas transformações e foi a partir do século XVI que surgiram as discussões sobre as ciências modernas. Mas afinal, o que seria? Esse termo possui forte vínculo com trabalhos realizados por Galileu e Copérnico e outros cientistas que iam aperfeiçoando as técnicas do se fazer ciências. Houveram avanços na química, na física e na zoologia e os mais variados campos da ciência. Um exemplo que perdura até hoje é a teoria da evolução, que foi explicada por Darwin, na qual ele explica sobre a evolução da vida, do processo de adaptação em determinado ambiente e a seleção natural. Para o ensino de ciências naturais, é necessária a construção de uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção de ciência, suas relações com a tecnologia e com a sociedade. Portanto, é necessário considerar as estruturas de conhecimento envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. E esse processo é composto por quem? O aluno, o professor e ainda conta com a disciplina, neste caso, a ciência. Do primeiro lado, os estudantes possuem um repertório de representações, conhecimentos intuitivos adquiridos pela vivência, pela cultura e senso comum, acerca dos conceitos que serão ensinados na escola, o grau de amadurecimento intelectual e emocional do aluno e sua formação escolar são relevantes na elaboração desses conhecimentos. Além disso, é necessário considerar que o professor ele também carrega consigo muitas ideias de senso comum, ainda que tenha elaborado parcelas do conhecimento científico. Do outro lado, tem-se a estrutura do conhecimento científico e seu processo histórico de produção, que envolve relações com várias atividades humanas, especialmente a tecnologia, com valores humanos e concepções de ciência. A história das ciências também é fonte importante de conhecimentos na área. A história das ideias científicas e a história das relações do ser humano com seu corpo, com os ambientes e com os recursos naturais devem ter lugar no ensino, para que se possa construir com os alunos uma concepção interativa de ciência e tecnologia não neutras, contextualizada nas relações entre as sociedades humanas e a natureza. A dimensão histórica pode ser introduzida nas séries iniciais, na forma de história dos ambientes e das invenções. Também é possível o professor versar sobre a história das ideias científicas, conteúdo que passa a ser abordado com mais profundidade nas séries finais do ensino fundamental. Mas e os alunos? Os alunos têm ideias acerca de seu corpo, dos fenômenos naturais e dos modos de realizar transformações no meio. São modelos com uma lógica interna, carregados de símbolos da sua cultura, convidados a expor suas ideias para explicar determinado fenômeno e a confrontá-las com outras explicações. Eles podem perceber os limites de seus modelos e a necessidade de novas informações. Estarão em movimento de ressignificação.
Ao longo do ensino fundamental, a aproximação ao conhecimento científico se faz gradualmente nos primeiros ciclos. Esse aluno ele constrói repertórios de imagens, fatos e noções, sendo que o estabelecimento dos conceitos científicos se configura nos ciclos finais. Ao professor, cabe selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo a promover um avanço no desenvolvimento intelectual do aluno, na sua construção como ser social. É importante, no entanto, que o professor tenha claro que o ensino de ciências não se resume à apresentação de definições científicas, em geral, fora do alcance da compreensão dos alunos. Definições são o ponto de chegada do processo de ensino, aquilo que se pretende que o aluno compreenda ao longo de suas investigações, da mesma forma que conceitos, procedimentos e atitudes também são aprendidos. No planejamento e no desenvolvimento dos temas de ciência em sala de aula, cada uma das dimensões dos conteúdos deve ser explicitamente tratada. É também essencial que sejam levadas em conta por ocasião das avaliações de forma compatível com o sentido amplo que se adotou para os conteúdos do aprendizado. A avaliação da aquisição dos conteúdos pode ser efetivamente realizada ao se solicitar ao aluno que interprete situações determinadas cujo entendimento demanda os conceitos que estão sendo aprendidos, ou seja, que interprete uma história, uma figura, um texto ou trecho de texto, um problema ou um experimento. São situações semelhantes, mas não iguais àquelas vivenciadas anteriormente no decorrer dos estudos. São situações que também induzem a realizar comparações, estabelecer relações, proceder a determinadas formas de registro, entre outros procedimentos que desenvolveu no curso de sua aprendizagem. E dessa forma, tanto a evolução conceitual quanto a aprendizagem de procedimentos e atitudes estão sendo avaliadas. O erro faz parte do processo de aprendizagem e pode estar expresso em registros, respostas, argumentações e formulações incompletas do aluno. O erro precisa ser tratado não como incapacidade de aprender, mas como elemento que sinaliza ao professor a compreensão efetivada do aluno, servindo então para reorientar a prática pedagógica e fazer com que avance na construção de seu conhecimento. O erro é um elemento que permite ao aluno entrar em contato com o seu próprio processo de aprendizagem, perceber que há diferenças entre o senso comum e os conceitos científicos, e é necessário saber aplicar diferentes domínios de ideias em diferentes situações. O ensino de ciências naturais no ensino fundamental tem por objetivo capacitar os alunos para serem cidadãos ativos na sociedade em que vivem, através do conhecimento da natureza científica e da tecnologia. Os conteúdos são divididos em blocos temáticos de acordo com a natureza da área, como forma de fazer relação entre os conteúdos de diferentes blocos, áreas e temas transversais. Estes conteúdos devem ser baseados em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores condizentes com a capacidade intelectual do aluno. Relevantes no ponto de vista social e cultural, mostrar uma visão de mundo que o apresente como um todo composto por elementos interrelacionados e o homem como sujeito ativo e transformador. Os blocos temáticos são divididos em 4 partes: ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, terra e universo. O ser humano desenvolve conhecimentos prévios sobre o meio ambiente e problemas ambientais através do senso comum. Entretanto, é papel da escola provocar uma avaliação desses conhecimentos prévios e aperfeiçoá-los com informações científicas. O conteúdo escolar deve apontar as relações entre sociedade e ambiente, trazendo para a sala de aula discussões como problemas ambientais e fatores econômicos, políticos, sociais e históricos, pois não basta apenas ensinar o conteúdo, se faz necessário mostrar as consequências ambientais de ações negativas provocadas pelo ser humano, para que o aluno não fique alheio a debates ambientais presentes na sociedade. Para que o aluno compreenda o corpo humano e suas relações e transformações, é indispensável que ele conheça seus processos e estruturas e compreenda as relações de cada aparelho e sistema com os demais.
O corpo humano, no decorrer da vida, apresenta um equilíbrio energético, passando de um estado para o outro com bastante facilidade. No entanto, isso ocorre em ritmos diferentes de acordo com a individualidade de cada ser humano. A melhor forma de trabalhar o corpo humano na sala de aula é associar o assunto ao próprio corpo do aluno. Dessa forma, desenvolvendo respeito e compreensão sobre o corpo e as particularidades de cada um. O equilíbrio dinâmico, característico do corpo humano, é chamado de estado de saúde. Esse estado de saúde é condicionado por fatores de várias ordens, físicos, psíquicos e sociais. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre, e é importante que os alunos tenham consciência das diferentes transformações de corpo e do comportamento, fazendo uma ligação com os fatores biológicos, culturais e sociais de cada. O ensino dos recursos tecnológicos vem da necessidade de tornar os alunos aptos a fazerem uso de recursos tecnológicos, que estão cada vez mais presentes no mundo. A história da humanidade até os dias atuais tem como base a importância do desenvolvimento da tecnologia. O desenvolvimento da população se deu em conexão com o desenvolvimento tecnológico. A escolha dos conteúdos desse bloco temático deve ser bem elaborada para que seja de interesse dos alunos e seja significativo para a aprendizagem deles, de acordo com a capacidade de compreensão dos alunos e levando a aprendizagem de procedimentos ao desenvolvimento de valores e à construção da cidadania.